Senhoras e senhores, telespectadores e internautas, estamos começando agora o nosso programa dizendo que os cearenses, principalmente os da área de governo e até empresarial, para ser agradável ao governo, mesmo que estejam todos enganando a nossa população, falam aparentando tanta convicção em investimentos em energia renovável, e agora a moda é o hidrogênio verde. Pois bem, o Piauí, a Bahia e o Rio Grande do Norte estão muito mais avançados que o estado do Ceará na produção de energias renováveis. No Piauí, o maior investimento é da Enel, como afirmam as informações oficiais, que dizem: a Enel Green Power, subsidiária brasileira de energia renovável do grupo Enel, iniciou a operação comercial do Parque Eólico Lagoa dos Ventos. Atenção, Lagoa dos Ventos, o maior do tipo da América do Sul e o maior da empresa italiana no mundo. A unidade de 716 megawatt está localizada nos municípios de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, todos no vizinho estado do Piauí. Segundo a empresa, a obra teve um investimento de cerca de 3 bilhões de reais. Por outro lado, notícia de hoje, no site do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, dá conta de financiamento dos parques eólicos Ventos de São Januário 16, Ventos de São Januário 17, Ventos de São Januário 18 e Ventos de São Januário 19, localizados nos municípios baianos de Várzea Nova e Morro do Chapéu. A participação do BNDES de 690 milhões de reais parte do âmbito do programa BNDES Finem, da modalidade Projeto Finance, e parte do programa BNDES Debentures em ofertas públicas foi concedida a 4 sociedades de propósitos específicos controlados pela Casa dos Ventos. Casa dos Ventos. E contemplará também investimentos nos sistemas de transmissão associados. Somadas as capacidades instaladas dos 4 parques eólicos de 288 megawatts, equivalem ao suficiente para atender cerca de 744 mil residências. E no site da Casa dos Ventos, atenção, Casa dos Ventos, empresa nacional do cearense Mário Araripe, hoje um dos maiores produtores
de Energia Renovável do Brasil tem uma informação dizendo que até 2023, deste ano, concluiremos o complexo eólico Rio do Vento, um dos maiores do mundo, localizado no coração do Rio Grande do Norte. Essa energia dos ventos do Nordeste amplia ainda mais a matriz elétrica renovável do Brasil e já está transformando a realidade local. Ao todo, Rio do Vento terá 1.038 megawatts de competitiva que já faz parte da transição energética de nossos parceiros dos mais diversos setores, que contam com a Casa dos Ventos para investir cada vez mais em sustentabilidade e no futuro do nosso planeta. O complexo está sendo implementado em 2 fases do Rio Grande do Norte. A primeira já em operação desde o final de 2021, conta com 120 aerogeradores e tem capacidade de 504 megawatts. A segunda etapa entrará em operação em 2023, com mais 120 aerogeradores, capazes de gerar 534 megawatts. E qual é o investimento da empresa Casa dos Ventos do cearense Mário Araripe? E se tem investimento da Casa dos Ventos no Ceará, porque o Ceará não é também um dos grandes ou um dos maiores produtores de energia eólica, como são os estados do Piauí, Rio Grande do Norte e a Bahia. A oposição ao governo Eumano de Freitas está cobrando aumento para os servidores estaduais, cuja data base é janeiro, e até agora não há qualquer sinalização de que o aumento venha a sair. Na última quinta-feira, 30, para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo do estado do Ceará publicou um balanço da receita e da despesa referente aos 2 primeiros meses deste ano, o primeiro bimestre do governo Eumano de Freitas. E pelos números apresentados, o governo não tem condições de dar aumento geral para os servidores e nem pagar o aumento do piso nacional dos professores de aproximadamente 15%, anunciado ainda no ano passado pelo governo federal. As finanças estaduais estão no limite. A folha de pessoal atualmente consome quase 50% de toda a arrecadação, embora ainda não esteja estourando o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas com qualquer acréscimo, se o erário tivesse dinheiro para pagar, extrapolaria o limite e o governador poderia responder por crime de responsabilidade. Agora é o momento de sabermos das nossas manchetes.
as manchetes nacionais e locais. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as manchetes do nosso blog desta segunda-feira, a gente fala que um grupo de trabalho da reforma tributária ouve a ministra Simone Tebet nesta terça-feira. O objetivo é discutir quais serão os efeitos positivos da reforma tributária na economia brasileira. E a gente também fala que o Senado começa o mês de abril com 12 medidas provisórias de 2022 pendentes de votação. A maioria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, ou seja, é a grande possibilidade de que o Senado vote todas até o final de abril. E morre em São Paulo o jornalista Palmério Doria, aos 74 anos. Nascido no Pará, ele mudou-se para o sul do país e trabalhou em várias publicações, incluindo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a revista Caros Amigos. Ele também foi o chefe de reportagem da Rede Globo. A gente também fala que Camilo Santana destaca investimentos na educação em encontro com o grupo empresarial do Ceará. Com os principais líderes do ramo empresarial do Estado, o ministro da Educação e ex-chefe do Executivo aqui do Ceará liderou o encontro ocorrido na última sexta-feira, como tema um novo horizonte para a educação do Brasil e o impacto na economia e na sociedade. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com o Estadão, a gente fala sobre economia, que o crédito seca para empresas e a renegociação de dívida dispara. Analistas projetam piora. O cenário de altos juros no país, a desaceleração econômica e a crise da Americanas deixaram os bancos e gestores ainda mais seletivos. Sobre diamantes da Arábia Saudita, Mário Cid vai relatar à PF que ordem para retirar as joias partiu diretamente de Bolsonaro. O Estadão apurou que o tenente tem reafirmado fatos a interlocutores e que os repassou para sua defesa no caso. Também sobre economia, o FGTS pode mudar? Entenda o que será decidido no julgamento do STF. Com as atualizações agora do Globo, a gente fala sobre a coluna da Bela Megali, que ela diz o que pode ressuscitar Aras para ser reconduzido à PGR no governo Lula. Sobre nomeações vencido nas urnas, aliados de Lula encontram abrigo no segundo escalão. Sobre Câmara dos Deputados, pelo menos 70% dos deputados do novo blocão apoiam Lula, afirma líder. Sobre reunião com ministros agora pela manhã, Lula diz que a obsessão do governo agora tem que ser fazer investimentos. E, por fim, agora com as atualizações da Folha de São Paulo, a gente fala sobre Forças Armadas, que os militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha ilegalmente, diz TCU. O tribunal identifica o uso para outras finalidades de recursos relacionados à pandemia. A defesa não comenta. Sobre a pesquisa do Datafolha, 80% acham que Lula age bem ao pressionar pela queda dos juros, mostra a pesquisa. E, por fim, a gente fala sobre jornalismo, que queda de braço entre Globo, Meta e Google é entrave para a lei da internet. Agora há pouco, a Stephanie deu como uma das manchetes dos jornais nacionais o encontro do presidente Lula, que acontece agora pela manhã, lá no Palácio do Planalto. O presidente está de volta ao Palácio do Planalto, depois de alguns dias despachando do Palácio da Alvorada, ainda em recuperação da saúde. Lula reuniu o ministério e antes falou para eles e a nação. Vamos ouvir o que disse o presidente. O objetivo desta reunião é fazer um levantamento de como está cada ministério nesse momento, como ele está preparando as suas atividades, porque na segunda-feira próxima, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer a avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar
para colocar em funcionamento. E nem tudo ainda está 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública, às vezes ela demora alguns dias para acontecer, mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país, que tinha sido desmontada pelo governo anterior, e agora elas estão funcionando a todo vapor. Nós ainda parece que falta água para todos, ou luz para todos, ainda falta lançar esse programa, que acho que é o último programa social que nós vamos lançar. E na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários. E nós, então, temos muitas obras paralisadas que agora muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1, de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre do crescimento. Quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo, dizendo que o seu cavalo é pangaré, que o seu cavalo não tem das contas, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado, que o seu cavalo... Ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então, o nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Bom, tomara que eu esteja enganado, mas a voz do presidente está ainda bem diferente. Não é aquela voz que ele tem forte quando esbanja a saúde. Mas o fim de semana foi muito bom, sem dúvida, politicamente, para o presidente Lula e para a ex-presidente Dilma Rousseff, por conta das declarações do Papa Francisco a um jornal da Argentina, dizendo que Lula foi condenado sem prova e Dilma sofreu injustamente um impeachment, pois ela é uma mulher limpa. Isso dito pelo Papa Francisco tem um peso significativo. E o fim de semana também foi de intensa movimentação no ambiente econômico brasileiro, após o anúncio das linhas gerais do pacote econômico do governo Lula, anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Os economistas que manifestaram suas posições públicas nos últimos dias divergem
sobre o êxito da proposta governamental. Mas, no campo político, tudo ainda é uma incógnita. Os deputados e senadores querem conhecer os detalhes da proposta, que só serão realmente detalhadas nos próximos dias. E esses próximos dias desta semana é uma semana realmente muito curta, em razão das festas religiosas da Semana Santa. Ainda por cima, persiste a divergência entre os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre as tramitações das medidas provisórias, que não é o caso em relação ao pacote econômico, porque ele chegará ao Congresso Nacional em forma de projeto de lei complementar. O ministro Fernando Haddad falou sobre essa particularidade. Vamos ouvi-lo. O problema que está acontecendo ali diz respeito às medidas provisórias. Isso aqui nós estamos falando de lei complementar, reforma da tributária, emenda constitucional, quer dizer, tudo isso está fora do jogo. Outra coisa é que nós podemos mandar leis com pedido de urgência constitucional, que também não há polêmica entre Câmara e Senado. Então nós estamos aí tentando ajudar, porque nós somos um poder que não participa do Congresso, né? Mas como poder executivo nós podemos ajudar a encontrar um bom termo, assim, como um poder que se harmoniza com o poder legislativo. Mas hoje a polêmica diz respeito às medidas provisórias de 1º de janeiro para cá. As medidas provisórias do governo anterior estão equacionadas do ponto de vista de rito, e o que a lei complementar, projeto de lei e emenda constitucional, também está resolvido. Reitero, nós não estamos falando de novos impostos, não estamos falando de aumento de alíquotas dos atuais impostos. Nós estamos falando daquilo que em Brasília se chama de jabuti, que é aquelas leis que foram aprovadas muitas vezes na calada da noite, que abriram espaço para abusos, que muitas vezes foram ampliados por decisões administrativas ou judiciais e que distorcem a competitividade da economia brasileira. Isso não tem nada a ver com carga tributária, isso tem a ver com reparação e recomposição da base fiscal. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as despesas relativas a financiamento, a programas sociais, a saúde e educação, sem o abuso dos juros que se praticam hoje no Brasil. Em Recife, na tarde de hoje, um acontecimento na área do Tribunal Regional Federal da 5ª Região atrairá políticos do Ceará e de vários outros estados da região nordestina, porque é a posse da nova direção do Tribunal Regional Federal. E isso, particularmente para os cearenses, esse evento é muito significativo, porque o presidente, a vice-presidente e o corregedor para os próximos 2 anos do TRF5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, todos eles são cearenses. Fernando Braga Damasceno, presidente, Germana Moraes, vice-presidente, e Leonardo Carvalho, corregedor. Leonardo Carvalho é filho de um nosso colega jornalista, Sabino Henrique. Então, este evento lá em Recife reunirá não apenas políticos cearenses, mas também de outros estados nordestinos, porque o Tribunal Regional Federal abrange quase todos os estados da região nordestina. E lá também deverá estar o presidente ou a presidente do Superior Tribunal de Justiça e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O governador Eumano Santana disse que estará presente também a este evento de logo mais à tarde em Recife. O senador Camilo Santana fez tanto esforço
para eleger o governador Elmano de Freitas, que eu até troquei aqui os nomes, Elmano Santana. Bom, mas todos entendem que é Elmano de Freitas. O senador Renan Calheiros, em entrevista hoje, também falou, como o ministro Haddad, sobre a tramitação das medidas provisórias do Congresso Nacional. Renan é adversário político do presidente da Câmara, Arthur Lira, em Alagoas. E Renan, um dos apoiadores da decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na definição do rito de tramitação das medidas provisórias. Vamos ouvir o que diz o senador. Desde o momento que o presidente Rodrigo Pacheco acolheu e decidiu sobre a questão de ordem, ele deixou claro, absolutamente claro, não é, que o Senado iria cumprir a Constituição. O Senado iria se guiar pelo mandamento constitucional, diferentemente do que queria o presidente da Câmara dos Deputados, porque ele queria desfazer a República, né? Ele queria colocar um senador para cada 3 deputados, não entendendo definitivamente que o Senado é a casa da federação, ele traduz o equilíbrio federativo, nós somos eleitos por eleições majoritárias, cada estado tem apenas 3 senadores, né? E enquanto que a Câmara representa a sociedade, se elege proporcionalmente, os senadores se elegem majoritariamente e garante o equilíbrio. Isso o presidente da Câmara não entendeu. A partir do momento em que o Rodrigo Pacheco, repito, decidiu a questão de ordem, ele disse que iria guardar o prazo dos líderes para que os líderes indicassem os nomes das comissões mistas e não acontecendo, ele indicaria. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente da Câmara ficou ganhando tempo, fazendo propostas, recorrendo ao governo para pressionar o Senado, para que o Senado não pusesse em prática a Constituição. Quer dizer, a essa altura da democratização do país, você negar a Constituição significa, assim, uma última espécie de negacionista. Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão empenhados em pôr freio às mídias sociais. Vários deles fizeram pronunciamentos na semana passada e hoje é a vez do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. E às vezes, acho que a premissa inicial é essa, às vezes a discussão começa deturpada. Nós no mundo, o mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro, e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo, o mundo está falando em regulamentar a ausência de uma liberdade de agressão, que passou a ser comum por milícias digitais no mundo todo. São coisas totalmente diferentes. Eu costumo dizer, e repito até de forma cansativa, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de ofensa, não é liberdade de ameaça. Esse discurso de que o que se quer limitar é a liberdade de expressão, esse discurso ele é uma narrativa construída pela extrema-direita e no mundo todo, porque é um discurso fácil. Querem limitar o que eu vou falar na internet, o que eu vou postar no Twitter, o que eu estou falando no WhatsApp. Só estou falando que eu quero acabar com a democracia, que eu quero matar meus inimigos, que eu quero destruir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Por que eu não posso falar isso? Bom, nós devemos ficar bem atentos com relação
não apenas essa discussão, mas sobre o que o Congresso Nacional decidirá sobre isso. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta com a proteção de Deus às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog que atualizamos diariamente. Até amanhã.